Hoje vamos falar aqui no Cafarica a respeito de marketing pessoal. Fernanda, eu não entendo nada de marketing, Fernanda. Eu também não entendia nada de marketing. Nunca fiz um curso de marketing, seja marketing digital, ou marketing pessoal, marketing corporativo, empresarial, sei lá, o diabo a quatro. Nunca fiz, gente. Para não dizer que eu nunca tive marketing na minha vida, quando eu estava fazendo pós-graduação de administração na GV, tinha uma matéria que era marketing. Para falar para vocês, eu nem lembro o que foi estudado nessa matéria. Eu não lembro, juro para você, passou batido para mim, se apagou completamente na minha cabeça. Então, nós vamos falar hoje a respeito de marketing pessoal, principalmente para quem trabalha em empresa, etc. Mas, obviamente, você pode trazer isso para o seu negócio também, mas depois eu quero fazer um Cafarica só de marketing a respeito de marketing de empresa, tá? Principalmente nos dias de hoje, né? Na era digital que a gente se encontra. Então, eu penso o seguinte, você, né? Você precisa pensar na sua propaganda, na sua propaganda. Você como pessoa, você tem que pensar em você como se você fosse um produto. Você como um produto, você acha que você tem valor? Você acha que uma pessoa que olha para você, vê um profissional de valor em você, vê valor em você? É assim que você tem que se ver, né? Eu sempre me vi, independente se eu estava numa empresa, se eu era consultora, se eu era dona da empresa, se eu estou aqui na internet, eu sempre me vi como um produto. Eu sou um produto. E como um produto, eu tenho que ser um produto de valor percebido, tá? Acho que essa é a primeira coisa. E de cara, eu penso o seguinte: você tem que cuidar da forma como você se apresenta, tá? Porque eu acho que a tua apresentação, como pessoa, como produto, conta muito. Conta, lógico que conta. E como conta, não é verdade? Então você tem que pensar exatamente a forma como você se apresenta, como você se coloca, né? Infelizmente, a gente ainda vive num planeta que se a pessoa chega de qualquer jeito, toda amarrotada, toda, né? Escangalhada, com as calças caindo, né? Isso não causa uma boa impressão, né? É diferente da pessoa chegar lá arrumadinha, do seu jeito, tá? Mas chegar arrumadinha, chegar com a camisa passadinha, né? Cheirosinha, isso conta, gente. Não vamos dizer que não, porque conta. Eu acho que essa é a primeira coisa, a forma como você se apresenta. Eu fui uma pessoa, vou confessar aqui para vocês, que eu sempre procurei me vestir muito bem de acordo, desde a época que eu era estagiária. Tanto é que em 5 meses eu já fui contratada pela empresa. Por quê? Porque eu não me vestia como estagiária. Eu não colocava calça jeans, rabo de cavalo e tênis para ir trabalhar no estágio. Não, eu me vestia já como analista. Eu sou analista de sistemas, sabe? Usava salto, usava saia, lápis, camisa de botão. Eu ia muito bem apresentável, tá? Isso eu levei para o resto da minha vida inteira. Até brincava, tiravam um sarro de mim e falavam assim: ah, a Fernanda se veste como se fosse a dona da empresa. Tem uma passagem engraçada. Uma vez eu estava processando a Mastercard. E aí eu fui para audiência, né? E eu sempre muito bem vestida, e o juiz na época, e tanto o juiz como o advogado da Mastercard, olhavam para mim e falavam, então, doutora, não sei o que, doutora, para lá, a minha advogada encostou assim em mim e falou assim, eles estão achando que é você, advogada, e não fui eu, tão bem vestida que eu estava. Então, eu sempre fui assim, e isso causa realmente nas pessoas, né? A pessoa olha para você e vê você muito bem trajada, você muito bem, né, colocada visualmente, isso causa sim uma outra impressão e faz parte do seu marketing. Ou as empresas não investiriam tanto nas embalagens dos produtos, né, minha gente? Bastava colocar lá que é um produto maravilhoso, num invólucro branco, que estava tudo certo. Mas não, existem departamentos, setores que só estudam isso. Então a gente sabe que a questão estética, ou seja, a forma como você se apresenta visualmente, conta muito para o seu marketing, né? Outra coisa, você precisa aprender a falar, a se posicionar, a defender suas ideias, a sustentar posições. Você precisa. Fernanda, mas eu tenho pavor, Fernanda, de falar em público. Vai aprender. Falar em público é uma dinâmica que você aprende exercitando. No começo, você vai se sentir muito nervosa, você vai ter dor de barriga, vai te dar diarreia, vai te dar tremedeira, mas conforme você vai exercitando, se forçando a isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Pode não parecer, mas eu sou. E eu também tinha medo, eu também ficava nervosa, também me dava tremedeira. Mas eu gostava de observar as pessoas que falavam bem, sabe, os bons palestrantes, como é que eles se colocam. Tem treinamento para isso, né, gente? Maravilhoso.
Como é que eles se colocam? Como é que é a dinâmica deles, do corpo deles? Como é que eles usam as mãos? Né? Eles botam a mão na cintura, eles cruzam os braços, eles mudam a postura deles. Tudo isso é muito importante. Então, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, eu observava, eu analisava, né? As pessoas que eu admirava, conforme falava e prendiam atenção, como é que elas usavam o tom de voz, a mudança de tom de voz, né? O posicionamento para frente e para trás do corpo, tudo isso. Então, você vai ter que aprender a falar, a você se colocar numa reunião, inclusive aprendendo a falar quando é necessário, se posicionar quando é necessário e também se calar e escutar. Muita gente não escuta, muita gente comete a tremenda falta de educação de ficar interrompendo as pessoas e falando por cima. Eu já fico implicada com quem faz isso comigo, eu já não vou nem escutar a pessoa. Porque para mim a pessoa não tem educação, está falando por cima de mim, não está nem escutando o que eu estou falando, né? Você acha que ela vai ter alguma coisa boa para me falar? Não. Então, aprenda a escutar. Mesmo que muitas vezes, que nem eu, com a minha experiência, a pessoa começa a falar, eu já sei o que ela vai falar. Eu já sei o que ela vai me dizer. Eu poderia interromper a pessoa na hora e falar, eu já sei. Mas eu deixo a pessoa falar. Muitas vezes a pessoa precisa colocar para fora, a pessoa precisa falar. Né? E a pessoa também precisa ter certeza que você entendeu o que ela está querendo te dizer. Então, muitas vezes é imprescindível que a gente se cale, a gente escute, para daí sim a gente se posicionar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Outra coisa para o marketing pessoal que é fundamental é ser educada com as pessoas. E uma delas é isso, é você não interrompê-la, mas educação em todos os sentidos, né? Educação na hora de se posicionar, educação para falar, educação para você se levantar de uma mesa de reunião, por exemplo, e até um quadro para poder fazer um desenho, né? Educação para interromper alguém, se for necessário, para tirar uma dúvida, né? Então, educação é fundamental. Calma é fundamental. Quanto mais calma você se apresentar, quanto mais tranquila e serena você se apresentar, mesmo que a situação em si seja, né, esteja pegando fogo, mas quanto mais calma você se mostrar, mais credibilidade você tem, mais as pessoas vão te escutar, mais você vai ser levada a sério, né? Tem uma coisa, agora é só para as cafas. Quem já está de aula de cafa aqui que eu vou falar. Muita gente vai trabalhar e quer passar desapercebida, né? Aí eu quero chegar, eu quero sair da empresa, eu quero sentar na minha mesa trabalhar, eu não quero que ninguém venha me perturbar, eu não quero chamar atenção, eu não quero ficar em evidência, eu não quero nada. E aí a pessoa fica naquela mesinha dela ali, escondida, né? E aí, obviamente, na hora que tem as promoções, na hora que tem né, galgar outros cargos, ela não é escolhida, mesmo que ela faça um ótimo trabalho. Por quê? Porque ela não faz o marketing dela. Ela não fica em evidência muitas vezes, né? E como é que a gente faz o marketing dentro da empresa? Eu vou dar uma dica aqui. Eu já usei muito isso, mas vale para qualquer pessoa de qualquer setor, tá? Então vamos supor, você é do departamento pessoal. E vamos supor que agora você vai fazer uma entrega do e-social, por exemplo. Então, como é que você faz o seu marketing? Você vai elaborar um e-mail muito bem estruturadinho, separando os parágrafos. Se você não sabe escrever direito, escreva no Word, para o Word fazer a correção ortográfica, porque erro de português em e-mail corporativo é o fim da picada, né? Te queima completamente. Então, você vai fazer um e-mail para a empresa inteira, muito bem polida e educada, né, culta, inclusive, informando que você vai fazer a entrega do e-social de todos os colaboradores, né, solicitando aos líderes das equipes, dos setores, que se existe alguma informação que ainda não foi passada, que, por gentileza, passar para você, que o e-social é algo muito importante, cita as leis, algumas leis aí no meio, tá? Para endossar ainda mais a seriedade, o teu conhecimento sobre o assunto, a tua autoridade sobre o assunto, e envie o cacete desse e-mail, gente, para todo mundo, até para o Papa, tá? Você vai enviar para todo mundo, para o presidente da empresa, para o vice-presidente, para a diretoria toda, sabe? Vai para todo mundo. Você vai se mostrar para todo mundo. Esses e-mails estratégicos devem ser feitos periodicamente, porque você vai se colocando em evidência, vai mostrando o quanto você é séria, o quanto você leva o seu trabalho a sério, quanto você é importante para a empresa estrategicamente falando. Você é uma pessoa que se preocupa, que está por dentro das leis. Esse é um exemplo que eu estou dando para você. A comunicação é imensamente importante, principalmente com o seu superior direto.
tá? Comunique-se com ele, escreva e-mails semanalmente, posicionando-o sobre os teus afazeres, sobre as metas que você está alcançando ou que você está tendo dificuldade, né? Passa um status para ele, entendeu? Agende reuniões com ele, reuniões diretas, não é para escrever um tripão do cacete desse tamanho, gente, pelo amor de Deus, não. E-mail tem que ser algo claro, simples e direto. A mesma coisa a comunicação. Você tem que ser direta. Quantas vezes na minha vida eu peguei pessoas pela frente que eram muito melhores do que eu. Eu tive funcionário que era muito melhor que eu, tecnicamente falando. Ele teria muito mais condições técnicas de ser chefe do que eu. No entanto, eu era chefe dele. Por quê? Porque ele era prolixo. Ele ia explicar o negócio, aquilo que ele poderia resumir em uma frase direto, ele rodava e não falava. Ele não conseguia concluir o negócio. Enquanto eu chegava, dava o recado, é isso, nós temos essa e essa opção custa X, essa opção custa Y, os prós e os contras estão aqui, precisamos decidir. Então, o meu posicionamento era um posicionamento mais de líder, e por isso eu sempre consegui os cargos de liderança, os cargos de chefia, sempre consegui subir na empresa. Diferentemente daquela pessoa que enrola muito ou escreve muita coisa. Você tem que ser direta nas coisas que você for fazer. Então, comunique-se com o seu chefe superior, passe a informação do status, do que você está fazendo, do que está acontecendo para ele de forma clara, simples, direta e rápida, tá? E assessore o seu superior. Dê essa retaguarda para ele. Ou seja, você está montando a cama, né? Por quê? Porque ele sabe que ele pode contar com você, que você é pau pra toda obra, que você conhece as coisas, aquilo que você não conhece, você corre atrás para descobrir, para dar um jeito. Né? Ele é o seu apoio, ele é a sua bengala. Amanhã ou depois ele sai de férias, você que fica no lugar dele. Amanhã ou depois ele é promovido, você que vai pro lugar dele. Ou se surge alguma outra oportunidade que você possa ser o par dele, é você que vai. É claro que tem empresas que acabam puxando sardinha para as amizades, para as panelas. Nesse caso, eu acho que não é vantagem para você continuar numa empresa dessa. A melhor coisa a fazer é você ir para uma empresa profissional e não uma empresinha de fundo de quintal que fica nomeando amiguinho. Eu já participei de empresa assim e eu saí, né? E quando eu fui saindo, quiseram me dar a promoção que eu tanto queria, né? Aí eu falei, tô obrando e andando para vocês, tô indo embora, né? Porque depois de tanto tempo eu aqui, agora vocês querem, agora que eu vou embora, vocês querem me promover? Não, né? E aí eu fui embora e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Mas fora isso, se for uma empresa séria, com certeza você vai conseguir o seu lugar. Outra e última dica aqui para as CAFAs, para os CAFAs e para as CAFAs. Aprenda a fazer apresentações de impacto, tá? O que é isso? Pelo amor de Deus, hoje em dia a gente tem tanta ferramenta que você não tem que usar só o PowerPoint. As minhas, é que eu não posso mostrar aqui minhas apresentações para vocês corporativas, porque são confidenciais, tá? De empresa eu não posso apresentar. Mas eu sempre usei e abusei de apresentações audiovisuais. Então eu pegava, tem muito vídeo na internet gratuito, né? De graça, que você baixa trechos de vídeo e aí você coloca aquela letra maravilhosa, né, entrando, saindo, dinâmico e com uma música, né, junto, né, casadinha, bonitinha, forte, de impacto. Então, as minhas apresentações sempre foram muito audiovisuais, né, fora o showwoman que chegava lá na frente e falava de um jeito que ninguém falava um ar. Nem fazer pergunta para mim não conseguiam por conta do meu jeito, ficar com medo de mim, né? Fazer pergunta para ela vai me dar logo um coice. Mas as minhas apresentações sempre foram marcantes e elas fazem toda e completa diferença na hora de você ser vista, de você ser lembrada, de você ser vista como a profissional de ponta, aquela profissional que a empresa precisa, aquela profissional que a empresa precisa conservar. Entendeu? Agora, sim, se você me perguntar sobre ferramentas, né? A gente citou agora o PowerPoint, que é mais velho, dá para frente. Mas a gente tem várias ferramentas que você consegue fazer, né? Tem o OneShare Filmora, por exemplo, que é um que você consegue fazer bastante coisa. Tem o Animoto, que é via web, que é excelente também, mas é pago, é um conteúdo pago. O OneShare Filmora também é pago, mas é bem mais barato. Tem uma licença vitalícia que fica sendo seu para sempre. Agora, o Animoto, ele é mais caro. Eu acho que está numa faixa aí de uns R$ 1.000 por ano, tá? Mas é muito bom e, de repente, você pode até propor para a empresa para comprar. Eles compram, né? Porque para a empresa isso é um valor barato, se você for ver,
tá? Mas, enfim, tem diversos tipos de ferramenta que você pode utilizar. Tá bom, gente? Um beijo para vocês e vamos investir no marketing.